Bom, e a gente já começa com uma notícia importantíssima de Brasília. Mais uma grande operação da Polícia Federal, com mandados de prisão, muitos outros mandados sendo cumpridos. Quem tem as informações que acabam de chegar à redação da Band News FM é João Pedro Mello. Conta pra gente, João Pedro, bom dia. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Informação que acaba de chegar aqui pra gente, né, de que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, foi preso nessa operação da Polícia Federal agora de manhã. A gente tinha agora há pouco confirmado o pedido de prisão, agora a Polícia Federal confirma que ele de fato foi detido. A corporação está investigando o seguinte: um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. São 16 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e também no Rio de Janeiro. Essa situação teria ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado. Essas as primeiras informações que chegam aqui à nossa redação. Por enquanto a gente não sabe em qual circunstância que foi preso Mauro Cid. Ele que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava sendo investigado já na questão relacionada a joias também, que teria ali dado uma espécie de carteirada para tentar liberar essas joias, mas ao que tudo indica são situações diferentes. A situação das joias é uma investigação, essa é uma investigação que trata a respeito de alterações nos sistemas do Ministério da Saúde, inserção de dados falsos com relação à vacinação contra a Covid-19. E nessa operação, João Pedro, todos os 16 mandados de busca e apreensão e os 6 mandados de prisão se referem ao mesmo motivo, ou seja, essa investigação desse grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação? É isso, segundo a Polícia Federal, com relação a essa inserção de dados falsos. Não há outra situação nesse momento, outra operação com relação a essas pessoas. É só sobre esse ponto dos sistemas do Ministério da Saúde. E aí, exatamente por isso que a gente está tentando descobrir por que o nome de Mauro Cid Barbosa está envolvido nessa situação. Até o momento, não tinha nenhum tipo de investigação contra ele com relação a essa situação e a gente está apurando para descobrir aí por que o nome dele ou por que essa prisão acabou ocorrendo no dia de hoje. Mandados sendo cumpridos em Brasília e também no Rio de Janeiro, mais algum outro lugar? Por enquanto, só esses 2 lugares. São 16 mandados de busca e apreensão, sendo que a gente tem também 6 mandados de prisão preventiva, todos em Brasília e também no Rio de Janeiro. Bom, a CGU, a Controladoria Geral da União, é uma notícia que passou quase despercebida no mês passado. Aliás, no mês retrasado, foi em fevereiro. Havia confirmado que havia uma investigação em curso no órgão, mas uma investigação que apurava a possibilidade de inserção de dados falsos, mas não a respeito de campanhas de vacinação ou números sobre a vacinação contra a Covid-19, mas especificamente no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele que foi colocado em sigilo de 100 anos. E havia uma expectativa, inclusive, de que a CGU retiraria o sigilo imposto pelo governo anterior. Chegou a circular uma notícia de que o ex-presidente havia se vacinado, mas isso nunca foi confirmado, e a coisa meio que esfriou. Não me parece que uma operação desse vulto, desse tamanho, com tantos mandados, restrinja-se ao cartão de vacinação de Bolsonaro. Mas não seria de se surpreender se esse fosse um dos assuntos que estariam sob o guarda-chuva dessa investigação, o que explicaria, né, a presença do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. O Ivan já apurou aqui as informações oficiais da PF. A Polícia Federal, e o João Pedro deve ter essas informações também, diz que essas inserções falsas foram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, para alterar a verdade sobre, aí diz a PF, né, diz a nota, fato juridicamente relevante, que é a condição de imunizado contra a Covid de várias pessoas. Então essas pessoas conseguiram emitir certificados de vacinação falsos, né, e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias vigentes. Então, aqui a PF cita apenas pelos poderes públicos do Brasil e dos Estados Unidos. Enfim, restrições sanitárias para impedir a propagação da doença contagiosa, o que aparenta que as pessoas simplesmente entraram no sistema, disseram que tomaram a vacina e não tomaram a vacina. Segundo a PF, a apuração diz que o objetivo do grupo era manter coeso o elemento identitário em relação às pautas ideológicas, ou seja, sustentar um discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19.
Essas ações estão ocorrendo, conclui a nota aqui dentro do inquérito policial que apura a atuação do que se convencionou de chamar de milícias digitais. E aí até no Supremo Tribunal Federal há inquéritos investigando essas milícias digitais, né? Os fatos configuram ou configurariam crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação, além de corrupção de menores, é o que diz a nota da Polícia Federal. Esses fatos todos investigados, como disse o Ivan, João Pedro, dentro de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a prisão agora realizada pela Polícia Federal, parte do inquérito do Supremo Tribunal Federal, partiu de algum ministro, a gente já sabe? Olha, a gente não tem essa informação ainda, Sheila, mas normalmente, né, esse inquérito, se não me engano, das milícias digitais está nas mãos também do ministro Alexandre de Moraes. Então, provavelmente deve ser uma decisão dele. A gente precisa acompanhar em detalhes para saber se de fato foi isso que aconteceu, mas essas informações que a gente tem agora, que de fato partiu do Supremo Tribunal Federal, isso ocorreu entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, são esses 16 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão em Brasília e também no Rio de Janeiro, e aí um dos presos até o momento, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ele que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve envolvido aí em diversos pontos relacionados ao ex-governo, principalmente a situação das joias, em que teria dado ali uma espécie de carteirada para tentar liberar aí essas joias com relação aí a os presentes, vamos dizer assim, que foram dados pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid prestaria depoimento à Polícia Federal exatamente hoje sobre esse caso das joias sauditas, trazidas pela comitiva ministerial do governo anterior. Estava marcada a videochamada para as 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Então é isso, né? Só para acrescentar essa informação aqui de que haveria um depoimento de Mauro Cid hoje, em Brasília. Isso. Essa seria a segunda vez, inclusive, que ele iria depor, né, no âmbito desse inquérito, que investiga aí a tentativa do governo de Bolsonaro de entrar com essas joias aqui no Brasil. E teria que explicar muitas situações, né, a respeito dessa situação das joias, por que teria entrado em contato com a Receita Federal, por que teria pedido aí para que o auditor liberasse essas joias. A gente já teve na semana passada o próprio depoimento de Bolsonaro, em que em algum momento ele esclareceu essa questão à Polícia Federal, disse que não tinha nada a ver essa questão de tentar liberar as joias, falou que era uma situação para tentar resolver os problemas no fim de governo, mas hoje seria de fato o depoimento decisivo, que seria o de Mauro Cid. Então essa questão, esse depoimento de fato deve acontecer, só que agora em outra circunstância na própria sede da Polícia Federal. Bom, o Ivan nos contou aí que os crimes investigados teriam sido cometidos entre novembro de 2021 e outubro de dezembro de 2023, né? De 22. 22? Tá. 22, 2023 ainda não 23 chegou. ainda não aconteceu. Exato. Outubro de 2021 e dezembro de 2022. Veja, a afirmação do presidente, uma das mais polêmicas sobre vacina, de que ela causaria AIDS, não aconteceu nesse período. Ela ocorreu em outubro de 2021. Então são outras ações do entorno do presidente ou, enfim, do governo passado que estão sendo investigadas aqui. Mentiras há muitas, né? Que foram contadas naquela época. A gente lembra do depoimento do Ricardo Barros na CPI da Covid, que foi interrompido porque os senadores entenderam que ele havia mentido sobre vários aspectos, entre eles o fato jamais comprovado de que empresas produtoras de vacina haviam desistido de vender seus produtos para o Brasil. O presidente já repetiu várias vezes que não havia necessidade de se vacinar porque havia contraído já a doença e, portanto, estaria imune, o que não é verdade. Mas acontece também que não parecem só as bravatas, né, na investigação, porque... Estava até mostrando Diga aí, Sheila. Não, só rapidinho, porque acabou de chegar uma informação importante, né, João Pedro? Tem operação também na casa do presidente Bolsonaro. Do ex-presidente Bolsonaro. Essa operação de busca e apreensão, né, a gente confirmou agora, ocorre também na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa questão de busca de documentos, entre outras questões. A gente está só confirmando se é no endereço aqui de Brasília, esse endereço alugado do ex-presidente, ou se é no endereço do Rio de Janeiro, né, aquele que fica na Barra da Tijuca, se não me engano. A gente está apurando essa informação, mas ao que tudo indica é aqui em Brasília, em um condomínio de luxo, na área praticamente central de Brasília, Lago Sul, em que o ex-presidente está
morando, né? É Jardim Botânico, o nome do bairro, mas fica no Lago Sul, uma área de luxo aqui de Brasília. Ele mudou para cá há cerca de um mês, quando retornou dos Estados Unidos. Michele Bolsonaro já está na casa há mais ou menos 2 meses e agora a Polícia Federal, então, faz essa investigação, essa operação de busca e apreensão. Estão sendo procurados, obviamente, documentos com relação também a essa operação de inserção de dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde. Provavelmente devem estar também pesquisando alguns documentos relacionados à gestão de Bolsonaro, mas o fato é que está acontecendo essa operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente da República aqui em Brasília. Ele está em Brasília, João Pedro? Ele está em Brasília, ele inclusive participou de uma viagem ao longo do fim de semana, do feriado, né, ao interior de São Paulo, se não me engano, mas já está de volta aqui à capital do país, inclusive cumprindo expediente no PL, né, onde é presidente de honra, a área central aqui de Brasília, onde fica a sede do partido. Bom, então a gente já sabe que a operação tem como um dos alvos o ex-presidente. Supõe-se que seja o ex-presidente, né, porque ali também mora a primeira-dama, né, então... Teoricamente, ela pode ser o alvo, mas o mais provável é que seja o presidente, que teve uma ação mais contundente e mais direta, obviamente, pelo cargo que teve durante a campanha de vacinação. Mas eu vou repetir então, João Pedro, é a primeira vez, né, que um presidente é alvo de uma ação da PF desde a prisão de Michel Temer, no início do governo Bolsonaro. Então eu vou pedir para que você repita quantos são os mandados, de quê e quais a gente já tem a confirmação de que foram ou estão sendo cumpridos. Olha só, são 16 mandados de busca e apreensão. A gente tem a informação de que o primeiro deles está sendo cumprido contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na residência dele aqui no Lago Sul, área central de Brasília, uma área nobre, né? E a gente tem também o mandado de prisão, primeiro deles sendo cumprido contra o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ele que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas duas informações que a gente tem agora. Então são 16 mandados de busca e apreensão, 6 de prisão. As situações estão sendo cumpridas em Brasília e no Rio de Janeiro. Essa operação, ela investiga o quê? Inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Com qual objetivo essas pessoas fariam isso? Objetivo de obter o certificado de vacinação, poder aí também, inclusive, manter ali o discurso contra a vacinação da Covid-19. Então, essa é a apuração da Polícia Federal, está acontecendo nesse momento, tanto em Brasília como também no Rio de Janeiro. Bom, valeu, João Pedro. A gente tem agora a confirmação do nome aqui da Operação Venire. Segundo a Polícia Federal, deriva do princípio venire contra facto próprio, que significa ir contra os seus próprios atos. Aí a gente estava lembrando aqui desse objeto da investigação da Polícia Federal, dessa operação, que são inserções falsas no Sistema Nacional de Saúde e para burlar restrições sanitárias impostas por Brasil e Estados Unidos, ou seja, emitir certificados falsos de vacinação. E aí eu lembrei aqui de fevereiro de 2023, quando caiu lá o sigilo, né, de várias questões do governo federal, cartão de crédito, cartão de vacinação. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a afirmar, mesmo com a divulgação do cartão de que Bolsonaro havia se vacinado, de que ele não tomou vacina escondido e que a informação poderia ter sido inserida no sistema por um hacker. Inclusive, o ex-ministro falou que a Controladoria Geral da União, que você citou há pouco, Megali, entraria nessa história. A data do registro de vacinação de Bolsonaro é do dia 19 de julho de 21. E aí, bom, fugiria do escopo em que as informações que a Polícia Federal investiga, segundo a nota, tá em cima, né? Que seriam a partir de novembro de 21. Mas tudo bem, o registro pode ser de uma data e ter sido inserido em outra, mas a gente não sabe, até porque o sigilo só caiu depois. Mas, de qualquer forma, são peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando, no sentido de que houve a confirmação de que Bolsonaro tomou a vacina, mas depois o ex-ministro da Saúde voltando a dizer que ele não tomou vacina escondido, que isso poderia ser uma ação de um hacker. O fato de aquela declaração escandalosa de que a vacina contra a Covid poderia provocar a AIDS, poderia contaminar as pessoas com o vírus HIV, não ter entrado no escopo dessa investigação é um sinal forte de que é uma investigação que não inclui as muitas mentiras e distorções que foram contadas pelo governo a respeito de campanhas de vacinação, né? Caso contrário, esse seria um dos elementos mais fortes, mas ele não está na data investigada pelos agentes da Polícia Federal. E quando a gente pega aqui um trechinho do texto, inclusive já citado pelo João Pedro, de que o objetivo deste grupo criminoso seria, aspas, manter coeso, atenção,
o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas e sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19, tudo isso vai se fechando na questão dos cartões de vacinação, o mais importante deles, obviamente, o do ex-presidente. Ora, manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas. Seria difícil você manter um discurso anti-vacinação se houvesse a divulgação do seu cartão de vacinação e nele constasse a vacina. Sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19, mesma coisa. Essas peças parecem se encaixar. E o nome da operação, né? Que significa, no fundo, ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos, segundo a Polícia Federal, que é um princípio básico do direito civil e do direito internacional que veda comportamentos contraditórios de uma só pessoa. Bom, a gente ainda está aguardando aqui algumas confirmações importantes. A lista de todos os alvos, essa lista ainda não foi divulgada. Há uma informação, e a gente está tentando verificar, de que todas as prisões já teriam sido cumpridas, tá? Mas a gente está aguardando aí uma confirmação a respeito disso. De todo modo, tem esses outros 16 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. Para você que ligou o rádio agora, a Polícia Federal fazendo essas buscas em um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Policiais também já prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. A gente precisa liberar o João Pedro Melo, porque ele vai seguir para a casa de Jair Bolsonaro, mas antes tem mais informação, João. É isso, Sheila. Só para trazer um detalhezinho para quem está nos acompanhando, tem mais 2 nomes que acabaram de surgir. Max Guilherme Machado de Moura, ele que era integrante aí da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também Sérgio Rocha Cordeiro. Informação de que essas 2 pessoas também foram presas agora há pouco. Eles que eram um assessor parlamentar de Bolsonaro e outro que integrava a equipe de segurança do ex-presidente da República. Esses foram os nomes confirmados agora há pouco pela Polícia Federal, somados também ao nome de Cid, né, o Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. É um ex-militar, tá? É um ex-sargento. A notícia mais recente que a gente encontrou aqui é que, bom, além de ser assessor especial de segurança de Jair Bolsonaro, há uma notícia antiga aqui do Metrópolis de que ele entrou na justiça contra o estado do Rio de Janeiro. Obviamente não tem nenhuma relação isso com o caso de hoje, mas só para situar o nosso ouvinte aqui no tempo e espaço a respeito de quem a gente está falando. O Max Guilherme Machado de Moura, ele em 2009 reivindicou uma promoção por bravura, porque participou de um assassinato numa favela, segundo ele, numa morte em confronto. Ele trabalhou com o Bolsonaro durante muito tempo, durante praticamente uma década, participava sempre daquelas entrevistas no cercadinho em frente ao Planalto, era sempre escalado para viagens oficiais, ficava ao lado de Bolsonaro, inclusive, quando o presidente era internado. Nas muitas vezes em que ele era internado, ele fazia segurança do presidente, e foi sargento do BOPE, na região, no Rio de Janeiro. Na época, ele matou um traficante chamado Aritana, vocês devem se lembrar, o chefe do tráfico de São Carlos, no Morro do São Carlos, região central do Rio de Janeiro. E aí reclamou que por um equívoco o nome dele não foi colocado no BO. E aí ele reivindicou que o nome dele fosse incluído no BO para que ele ganhasse ali uma bonificação por bravura. Então alguém muito próximo do presidente. Esse Max Guilherme de Moura, em 2020 foi incluído no inquérito que investiga os atos antidemocráticos. Na verdade, isso em 2020, aquele inquérito do ministro Alexandre, que começou lá com Toffoli, e ele foi incluído em 2020 junto com outros assessores. Na época ele era justamente assessor especial do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro.